Entidades e empresários do setor de alimentação, basicamente bares e restaurantes, estão se movimentando contra o fim do regime especial do ICMS aqui no estado de São Paulo, previsto para acabar em 1º de janeiro agora de 2025. Nesse setor, a alíquota efetiva é de 3,2% e com o fim do regime deve chegar a 12%. A gente conversa agora com o Paulo Solmuth, que é presidente executivo da Abrazel. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Débora. Prazer em falar com você. E é importante que a gente entenda se tem impacto e qual deve ser o impacto para o consumidor a suspensão desse benefício. O valor dos produtos, por exemplo, subiria na mesma proporção? Puxa, Débora, o impacto é enorme, né? Tem um impacto social, econômico e até político, né? Nós estamos... São Paulo seria o estado mais caro para se vender alimentos para a população. Para ter uma ideia, no Brasil inteiro, essa alíquota varia aí de 2% até 4%. Como você destacou, São Paulo é 3,2%. Um aumento desta ordem vai implicar em aumento de preço para o consumidor de 7%, a 8%, 10%. Um aumento que ninguém está conseguindo absorver, aumento nenhum de custos, né? Então, é uma decisão que impacta um setor que foi muito machucado, ainda está pagando dívidas da pandemia, que tem aí uma taxa de juros crescendo. É um momento muito ruim e uma surpresa negativa, né? Não esperávamos isso nunca de um governador que se elegeu falando em redução de ICMS para todos, para mais competitividade. E qual seria o item, ou quais seriam os itens mais afetados? Ou essa alíquota é igual para tudo, para alimentos e bebidas? Pois é, essa alíquota ela vai afetar o cardápio como um todo. Ela pega na cabeça, né? Você vai ter que pagar 7% a 8% a mais sobre tudo que se fatura. E um setor que hoje tem 60% das empresas informando que não estão conseguindo fazer lucro, né? 4 em cada 10 com dívidas atrasadas, não há como segurar isso. Nós vemos passando agora por um momento ruim, os preços subindo dos alimentos, a inflação de alimentos voltou a subir, juros subindo, os custos estão muito elevados, isso vai parar no consumidor, não tem jeito. Agora, antes de chegar no consumidor, nós vamos ter que apertar mais, nós vamos ter que demitir. Então, é uma medida muito ruim do ponto de vista econômico. E, de novo, né, acho que o governador tem espaço para rever isso. Nós vimos ele recentemente voltando atrás, reconhecendo o erro na questão dos policiais, da segurança pública, né? Eu acho que naquele momento era uma atividade nova para ele, porque é a primeira vez no executivo. Mas ele sabe muito bem o impacto de um aumento de impostos na economia, né, nos negócios. Então a gente espera que ele faça uma revisão dessa medida o mais rápido possível. Agora, Paulo, o governo tem dito que a maioria desse setor é contemplada pelo Simples Nacional, que tem uma alíquota diferenciada e que, portanto, não seria afetada. Qual o percentual de estabelecimentos que estão inscritos no Simples? Olha, esse é um ponto muito importante, né? Realmente a gente tem a maior parte dos estabelecimentos em São Paulo, em torno de 80%, estão dentro do Simples. Mas uma parcela deles é sim afetada. Por quê? Porque o governo de São Paulo tem um limite para esse benefício, só até 3.600.000 por ano. Portanto, qualquer estabelecimento que fatura um pouco mais de 10 mil por dia, e aí, por exemplo, padarias, bares, restaurantes, são muitos em São Paulo, em torno de 60 mil empresas serão afetadas, vai estar nesse barco aí. E ainda que fosse menos, 60 mil empresas é muita gente, são mais de 60 mil famílias aí dependendo disso, ainda que fosse menor este número, por que maltratar quem empreende no setor? Por que maltratar aqueles que são um pouquinho maior? Não estamos falando de gente grande, não. Nós estamos falando de gente aí que gera 30, 40, 50 empregos e que está muito apertado. E, bom, fazer uma conta simples aqui, porque normalmente quando isso acontece, isso acaba sendo repassado para o consumidor, né? Um PF, por exemplo, um prato feito custa R$25. Com um aumento de 10%, ficaria ali R$ 27,50. R$ 2,50 por dia, considerando os dias úteis, 22, um aumento de R$ 55 no bolso da pessoa que almoça todos os dias na rua. Essa conta está certa? Está certíssimo, e ela representa mais do que o dobro que se pretende aumentar o salário mínimo no ano que vem. Ou seja, nem o aumento real que se pretende dar para o salário mínimo seria capaz de cobrir esse custo a mais que nós estamos falando
só de impacto para o consumidor, né? Nós temos aí também impacto prejudicial para quem trabalha no setor, que tem possibilidade de perder emprego, para quem empreende no setor, que vai fazer mais dívidas. Bom, o setor tem se mobilizado, vocês fizeram um abaixo-assinado, tem várias cartas sendo encaminhadas ao governo. Como é que tem sido? Vocês já conseguiram fazer alguma conversa com secretariados, com o próprio governador? Como é que está essa interlocução? É importante você mencionar o apoio que nós estamos recebendo de toda a cadeia produtiva, né? O setor que mobiliza do agro à indústria, né? De bebidas, de cadeiras, de mesas, está todo mundo muito preocupado com essa medida do governador. A gente tem buscado o diálogo e as conversas com o secretariado têm sido de muita insensibilidade. Recentemente, o governador falou assim, olha, vamos rever, vamos repensar. E é com otimismo, né, de que ele possa estar indo nessa direção, que nós estamos buscando o diálogo, estamos aguardando uma conversa com ele para explicar melhor, para ele ter visibilidade melhor das consequências. E estamos, assim, olhando para o histórico dele, para tudo que ele defendeu na campanha e defende, a gente está acreditando que possa, sim, haver uma reflexão e voltar atrás. Porque se por acaso não houver, se o governo não voltar atrás, isso já passa a valer dia 1º agora de janeiro, né? Pois é, Débora, você imagina, nós estamos com um regime de tributário em São Paulo valendo há quase 30 anos. Nós vamos com essa regra do jogo, aí da noite para o dia o governador fala assim, não, vamos triplicar os impostos. Você imagina quem acabou de fazer um investimento, quem está nessa situação, como eu falei, de aperto, quem está pensando em investir em São Paulo. É um desastre essa decisão. Eu acho que não é possível que a gente vai viver isso em São Paulo, e São Paulo vai ser o estado mais caro para se empreender no setor de bares e restaurantes do país. Bom, vamos aguardar aí qual vai ser a decisão do governo do estado a partir dessa mobilização. Gostaria de agradecer a sua conversa conosco aqui. Um bom dia. Obrigado, Débora. É muito importante que vocês nos ajudem a levar esse debate para a sociedade, dando transparência e cobrando, claro, do nosso governador coerência. Muito obrigada. Paulo Solmuti, presidente executivo da Abrazel. Nós pedimos um posicionamento do governo do estado, que nos encaminhou uma nota que diz o seguinte, que a suspensão desse benefício faria parte do Plano São Paulo na direção certa, que engloba iniciativas voltadas à modernização da gestão estadual, e a ênfase desse plano é a avaliação econômica das políticas públicas praticadas atualmente, tanto na esfera orçamentária quanto na tributária. E essas medidas têm gerado impacto significativo e crescente para a população paulista, é o que diz a nota do governo do estado. E que esse benefício, citado para o setor de bares e restaurantes, ainda está em avaliação pela gestão. Então, de acordo com essa nota, ainda não há uma definição. Diz ainda que quase a totalidade do setor é contemplado pelo Simples Nacional, como já dissemos aqui, mas o Paulo chamou a atenção diz que realmente 80% dos bares e restaurantes entram no Simples Nacional, que é uma alíquota que tem uma alíquota diferenciada, uma alíquota menor. Todos os impostos são cobrados dentro de uma única alíquota que começa em 6%. Mas quando você atinge um determinado valor de faturamento, é muito comum para pequenos estabelecimentos ou médios estabelecimentos como padarias, aí você entra no outro regime e passa a pagar um ICMS maior. E, consequentemente, seria afetado, segundo ele, 60 mil estabelecimentos em todo o estado de São Paulo. A gente vai aguardar aí, portanto, essa decisão que deve ser tomada nos próximos dias, até porque a previsão é de que a suspensão do benefício aconteça em 1º de janeiro.